Olá, meus amigos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui para iniciar a nossa semana, refletindo no que o Espírito Santo tem para nos transmitir nessa noite através da palavra do Senhor. Nós estamos aqui aprendendo junto com você. Eu estou aprendendo com o Espírito Santo e você que parar para refletir aqui na palavra de Deus, você está refletindo no que o nosso Deus deixou escrito para nós através de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo e Deus as confiou de transmitir a sua palavra que se encontra na Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender com Deus aqui hoje sobre a exortação à sabedoria. Amém? Mas antes, quero pedir você, meu amigo, minha amiga, que deixem o seu like. É muito importante para que o vídeo se torne recomendado pelo YouTube, porque quando você dá o like, você está dizendo que o conteúdo não é ofensivo, mas é gratificante. Mas se você não acha nada disso, dá o dislike. É importante também, porque aí o YouTube fica sabendo que você não está gostando. E eu não vou ficar triste, eu vou procurar melhorar. Amém? Então vamos à palavra de Deus que nos interessa, mas eu conto com seu like, não para meu crescimento, para minha glória, mas para a glória do nome daquele que nos uniu nesse momento de reflexão. Dá logo no início o seu joinha, porque você for ouvir para depois deixar o joinha, você acaba esquecendo. Isso acontece comigo quando eu vou ver vídeos, ver as lives dos pastores, que tem muito pastor aí no YouTube, trazendo uma santa palavra de Deus. Entre eles, eu posso recomendar alguns, se você entrar em contato comigo lá me perguntando nos comentários, tá? Te digo alguns, não é igreja, porque nós estamos aqui para falar em religião. Religião não serve para nada. Se as pessoas refletissem melhor, elas iam entender que Jesus é a religião. A palavra religião quer dizer religação. Aquilo que estava cortado agora foi religado. É como se um dedo fosse decepado e você fosse até o médico para o seu dedo ser implantado ali novamente. Então nós estávamos separados do trono da graça quando ali o Senhor enviou seu amado Filho Jesus Cristo para nos enxertar na graça novamente, e ele é a verdadeira religião. Tudo que aprendemos na palavra de Deus foi o Espírito Santo que deixou para nós refletirmos e consertar as nossas veredas. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Nós estamos lendo aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 25. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Neles nós aprendemos muito com Deus. Independente do nosso momento de reflexão, leia todo o capítulo 1 e leia o livro de Provérbios. Quanta sabedoria Deus tem para nos ensinar ali, através das revelações do Espírito Santo. Que nós lemos aqui a palavra escrita, mas quem interpreta para nós e nos traz a revelação da palavra é o Espírito Santo. Entende? Então vamos ler a palavra de Deus. Antes, desprezaste que Deus vai falar com a pessoa desobediente que não se volta para Deus, uma pessoa que anda fora dos caminhos de Deus, que não quer consertar a sua vida diante do Senhor, que não arrepende dos seus maus caminhos e continua sempre, cada vez mais, fazendo
o que não agrada a Deus. Então, olha o que Deus diz para essas pessoas. Antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. O nosso Deus é um Pai que nos ama e Ele repreende, sim, os filhos que Ele ama. Ele repreende chamando a nossa atenção. Aquilo que é impossível para mim, para você, Deus é a solução. Então, Ele nos exorta para que tenhamos uma vida mais feliz, porque todo aquele que anda no caminho do Senhor será recompensado. Então, continua o versículo 27. Quando o terror vos sobrevier, como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Meus amigos e minhas amigas, eu refletindo nessa palavra de Deus, nesse momento até acabei de chegar da minha congregação, onde eu congrego. Como eu digo para vocês aqui, eu não falo em religião, eu não apresento religião para ninguém, eu apresento aqui a palavra de Deus, e contra a verdade não há argumento. Quem está falando aqui na palavra é o próprio Espírito Santo falando conosco. Mas refletindo nessa palavra, eu estava meditando numa coisa que às vezes simples, mas a gente não para refletir. Então, diz a palavra do Senhor, então a mim clamarão, mas não responderei, e diligentemente me buscarão, mas não me acharão. A palavra de Deus exorta aqui a sabedoria. Ela exorta para que eu e você colocamos na nossa prática de vida respeito pelo Senhor e obediência para os seus conselhos. Um filho obediente, um filho material, biológico, obediente, ele sempre procura fazer o melhor para agradar o seu pai. Ele quer ser um bom filho para dar orgulho aos seus pais, à sua família. O filho obediente traz muita alegria para os pais e para toda a família. Mas o filho rebelde, ele traz muita tristeza e desonra para a própria família. E quantos têm desonrado o nome do Senhor, até mesmo estando dentro de uma igreja? Que desonrar pai e mãe, diz a palavra de Deus, que aumenta os dias da nossa vida.
diminui, honrar pai e mãe aumenta os dias da nossa vida, mas aquele que desonra seu pai e sua mãe, os dias de vida deles são diminuídos. Então, nós podemos meditar o seguinte: a pessoa que ela materialmente procura agradar os seus pais e a sua mãe, ela sim terá longos dias de vida nessa terra, porque Deus, ele não deixa a palavra dele cair no chão e nem as promessas dele voltar vazia. E eu fiquei refletindo no que diz a palavra de Deus. Essas pessoas louco é aquele que anda fora dos caminhos do Senhor e não obedece a Deus. Essas pessoas que se julgam mais sábio do que todo mundo e não tem sabedoria nenhuma, porque a maior sabedoria é ser obediente a Deus e procurar viver em santidade e novidade de vida a cada dia. Então, nós aprendemos com o Espírito Santo todo dia, até dormindo. Até dormindo, o Espírito Santo conversa conosco. Até dormindo, o Espírito Santo traz em nossos sonhos aquilo que vai acontecer e ele vem nos avisar. E ainda manda que avisamos ao próximo. Aí acontece o seguinte: muita gente não acredita, mas o Espírito Santo continua conversando com o homem. Deus sempre conversou com o homem. Deus nunca deixou o homem desamparado sem primeiro aconselhar esse homem. Deus avisa o ímpio. Não existe um ímpio que vai poder chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, eu nunca ouvi falar da tua palavra. Ele nunca ouviu falar, mas tem o rádio que transmite, tem a própria TV, tem o YouTube, graças a Deus, né? Aí trazendo ótimas mensagens de vida para aqueles que crêem e para aqueles que não crer, aprender. Então, aqui Deus está falando de uma pessoa que ele deu todas as oportunidades de conhecer a palavra dele e dessa pessoa adquirir conhecimento dos céus, ser um filho obediente e andar nos seus caminhos. Mas essa pessoa deixou de obedecer a Deus, quis estribar na sua própria sabedoria, e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, Deus diz que essas pessoas chegará um momento de aflição na vida, elas vão se enrolar tanto nos seus próprios enganos, que aquilo que elas julgam ser sabedoria para elas estão enganando a si mesmas e elas se enrolam tanto que vai chegar uma hora que ela vai precisar de clamar a Deus. Ela vai entender que Deus é real e que ela precisa de Deus. Mas aí será tarde, porque Deus, o próprio Deus quem diz: então a mim clamarão, mas eu não responderei. Então, muita gente acha: vou levar a vida a bel prazer, mas no final da vida, aí eu vou procurar ler a palavra de Deus, vou procurar refletir. Meu amigo, minha amiga, nós não sabemos se temos o amanhã, que para Deus é aqui e agora. Se ele, aqui e agora, achar que deve cancelar meu CPF, a minha vida está nas mãos dele, como a de todo mundo está. Então, aquela pessoa que despreza Deus, que critica a palavra de Deus, que zombra, que faz a maior zombaria aí com a palavra de Deus, que persegue a palavra de Deus, que quem zomba dos cristãos, persegue cristão,
não está fazendo isso conosco, está fazendo isso com o próprio Deus, porque nós estamos aqui cumprindo o ide do Senhor Jesus, lá em Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, e a partir do versículo 1 a seguir. Lá nós vamos encontrar o Senhor Jesus mandando: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, quem critica quem está levando a palavra de Deus, quem procura estar afrontando, está afrontando o próprio Jesus que mandou que os discípulos fizessem assim. Nós somos cristãos, discípulos de Jesus, continuamos levando aqui a palavra de Deus, porque é o ide dele. E muitas vezes a pessoa recebe a palavra de Deus e ela ignora essa palavra e ela acha, isso não tem nada a ver, aquilo outro não tem nada a ver, mas chegar uma hora que ela vai se ver tão enrolada nos seus próprios entendimentos que ela vai precisar de clamar a Deus e Deus não vai responder, ele é quem falou. Deus não é homem de brincadeira. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Vai chegar a hora que esse ímpio vai se enrolar tanto nos seus próprios pecados que ele vai clamar a Deus. Ele vai clamar diligentemente: me buscarão, mas não me encontrarão. Vai chegar a hora na vida dessa pessoa que ele diligentemente ele vai querer voltar para Deus, mas aí será tarde demais. Ele já terá feito tanta maldade, tanto engano, a começar enganando a si próprio, achando que Deus é Deus de barganha, que Deus é um Deus que não fez o homem para ser punido ou para ser galardoado, que Deus é amor, Deus não vai me impedir de entrar no paraíso quando eu partir daqui, não. A Deus não é o que vocês pregam, não. O Deus que eu conheço é um Deus de oportunidade, é um Deus que vai deixar ele entrar lá. Então, mas não é bem assim, porque a própria palavra de Deus, o nosso Deus está falando que vai chegar a hora do aperto, essa pessoa vai clamar, ele não vai responder, essa pessoa vai buscar diligentemente e não terá respostas. Nós temos exemplo na Bíblia de quem chorou amargamente por reconhecer o seu fracasso, porque quando a pessoa comete um engano, ela cometeu um fracasso para si própria. Nós temos exemplos na palavra de Deus de Jacó e Esaú. Esaú sabia que o primogênito, o filho homem primogênito, era lei de Deus. Para esse filho, o pai o transmitia todas as bênçãos reservadas que Deus tinha para ele depositava como um presente do céu, como não, um presente do céu para esse filho. Ele era herdeiro dessa promessa de Deus. E Jacó e Esaú eram gêmeos, nasceram juntos. Mas o que se tornou mais velho perante Deus é o que nasceu primeiro. O que nasceu depois, eles nasceram juntos, mas Deus não considera filho nenhum seu igual. Cada filho seu tem uma particularidade com Deus e Deus com ela. Então, Esaú era um caçador. Ele vivia procurando capturar animais para trazer a mistura para casa.
O dia ele chegando da sua casa, muito cansado e com muita fome, e Jacó era aquele filho que mais caseiro, era aquele filho que procurava mais agradar seus pais, e ele ajudava sua mãe nos afazeres domésticos. E ele estava ali fazendo uma sopa de lentilha, e com certeza com um tempero muito gostoso, deveria estar cheirando muito, porque uma comida bem temperada, ela cheira longe. Aí ele chega e pede para Esaú um prato daquela sopa, mas pede para Jacó um prato daquela sopa. Mas eu acredito que Jacó deveria ser egoísta, porque ele estava fazendo no que parece e dá a entender a palavra de Deus, ele estava fazendo aquela sopa, era para alimentar a si próprio. Acredito, como um bom filho, ele ia dividir com seu pai, mas a sua mãe. Mas ele não contou em dividir com seu irmão. E Jacó tinha uma certa rivalidade, porque ele sabia que o Esaú era, por direito, dado por Deus para receber a bênção do pai. E o pai deles já estavam velho para partir, e eles estavam ali disputando essa bênção. Aí Esaú pediu um prato dessa sopa para Jacó, e Jacó propôs uma negociação. Se você me transferir o direito da primogenitura, eu te darei a sopa. Esaú não pensou duas vezes e transferiu o direito de primogenitura, quer dizer, o primeiro lugar, para o seu irmão Jacó. Mas diz a palavra de Deus que ele, quando viu a besteira que tinha feito, ele chorou amargamente. A palavra de Deus diz que ele chorou amargamente, mas não alcançou misericórdia. E aqui, nesse texto de Provérbios, do capítulo 29, no capítulo 28, está falando, do versículo 28 do capítulo 1, está falando que essas pessoas que vivem ao bel prazer, que vivem fazendo mal, que têm alegria em fazer o mal, em levantar um falso testemunho de alguém, em ver alguém cair no fracasso, essas pessoas que vivem semeando contenda, que vivem ao contrário das leis de Deus, vai chegar a hora que ela vai se ver tão enrolada que ela vai clamar, quer dizer, não sei se você já viu uma pessoa desesperada, mas quer ver uma pessoa desesperada é quando ela cai no leito de enfermidade, que ela sabe que está cometida de uma enfermidade incurável, que ali não existe milagre para ela, a não ser se Deus quiser fazer, e ali ela se voltar para Deus. Deus não é aquele que perdoa, é do jeito que se pregam por aí, não. Tem muitos que pregam por aí, eu posso pecar, mas se eu arrepender, Deus vai me perdoar, e eu vou conseguir dar um jeitinho para mim entrar na morada dele. Não é assim. Com Deus é ou não é. É sim, sim, e não, não. Você quer fazer a vontade de Deus? Deus te abraça, te abençoa. Você e eu não queremos, a hora que eu quiser, pode ser muito tarde. Não vai adiantar eu clamar para Deus, Ele não vai me responder. Não adianta eu procurar diligentemente mais ter esse encontro com Deus, porque será tarde demais. Vai chegar esse momento para muitos. Para aquele que não chegou, aguarda, porque uma hora vai bater na porta. Aí o que acontece? Nós vemos que o nosso Deus é um Deus de oportunidade, sim,
porque Jesus, quando ele curava muitos enfermos, ele falava, vai e não peques mais, vai e obedeça a Deus, vai, busque a Deus. Tem um versículo na palavra de Deus que se diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Arrepender todo dia daquilo que eu deixei de fazer para Deus, porque arrependimento não é só pelo mal que eu causei a alguém, mas é pelo bem que eu deixei de fazer para alguém. Essas pessoas egoístas que só pensam em amontoar riquezas e riqueza, só pensam em prosperidade material e não se apegam com Deus, essas pessoas vão levar um grande prejuízo, porque quando elas abrirem o olho para Deus, pode ser tarde demais. Diz ainda a palavra de Deus, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, as pessoas aborreceram o conhecimento. Hoje nós vemos a humanidade está vivendo um momento que a maioria está aborrecendo a Deus. É muito triste, meu amigo, minha amiga. É muito triste quando eu ou você recebemos um aborrecimento de alguém. Imagina o nosso Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, no meu e no seu lugar, para perdoar os nossos pecados. E você não procura voltar-se para esse Deus, eu não procuro voltar para esse Deus. O dia que eu precisar de Deus, pode ser tarde demais. E esse dia chega para muitos. E muitos não terão tempo nem de clamar, não terão tempo nem de querer voltar. Porque quando a pessoa tem o CPF dela cancelado em parada cardíaca fulminante, em um acidente fatal, ela não tem como refletir mais em Deus e nem se voltar para Deus. É nesse momento é que ela pode ainda lá no seu subconsciente, porque o subconsciente ele não é apagado de imediato, ele apaga horas depois que a ciência dá o diagnóstico que o CPF está cancelado, mas a pessoa continua ouvindo e raciocinando e sabendo já que vai prestar conta para Deus. Um dia eu quero dar um testemunho, o qual eu dependo de uma amiga que também é testemunha da minha ressurreição, e eu vou gravar esse vídeo junto com ela. Ela mora na capital mineira e ela é testemunha. Não vou falar o nome dela por questão de ética, mas na hora certa nós vamos estar juntas no vídeo e eu vou dar o testemunho, porque eu já tive um momento na minha vida que o médico chegou a falar que meu CPF estava cancelado, não tinha mais volta para mim. E Jesus me ressuscitou num leito de hospital. E eu vou dar o testemunho, não vou entrar em detalhes, mas eu sou o milagre vivo e sou resposta de Deus. Eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus me tirou da sombra da morte várias vezes, desde o ventre da minha mãe. Deus protegeu a minha vida, me livrou da minha chegada ao mundo. Porque a minha mãe tentou impedir que eu viesse ao mundo por várias vezes. Ela me contou todos os meios que ela usou da época. Ela não conseguiu, ela quase morreu. Mas é porque Deus tinha um plano de eu e você estar juntos aqui agora,
refletindo na palavra de Deus. Então, aquele momento que eu precisar 100% de Deus e eu for clamar, eu não vou ter resposta. Eu quiser voltar para Ele, Ele não vai me responder. Mas quando eu e você temos vida com Deus, naquele último segundo que o subconsciente está falando, se nós orarmos ainda que no subconsciente, Deus responde, porque eu sou resposta da minha própria oração, de quando o Senhor me ressuscitou. Você acredita se quiser, mas eu vou trazer esse testemunho completo, não vou demorar. Eu tenho feito promessas aqui que eu não tenho cumprido ainda, mas eu vou cumprir. Eu estou aqui com a verdade e esta verdade não me furtarei de entregá-la para vocês. Eu queria falar mais. Eu peço você que continue lendo, porque a palavra de Deus, né, foi explanada aqui e diz, né, a palavra de Deus que essas pessoas não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Então, essas pessoas que um dia vai precisar de Deus, Deus está falando que elas não quiseram a sabedoria dela, elas recusaram a repreensão. É melhor nós sermos repreendidos hoje do que ir clamar a Deus amanhã e não sermos ouvidos. Vamos fazer uma rápida oração, porque o tempo hoje passou mais rápido do que as outras lives. Vamos orar, meu amigo, minha amiga? Mas peço você, não esqueça do like e ou dislike, o que você preferir. Se você gostar da palavra, glória a Deus. Se não gostar, glória a Deus também, porque eu vou procurar aprender mais de Deus para junto com você refletir. Amém? Vamos então agora estar orando e estarei orando por todos vocês, por todas as autoridades, por todo mundo, como faço todos os dias no vídeo, mas hoje vamos só agradecer. Amém? Amado Deus e eterno Pai, te louvamos e agradecemos por uma semana que passou e estamos aqui, ó Deus, de pé, crendo que o Senhor, com a sua mão estendida, está aqui para abençoar cada um dos meus inscritos, das pessoas que têm visualizado meus vídeos. Senhor, vai de encontro a cada um. Abençoa, Senhor, todos que são meus vizinhos, da minha rua, da minha cidade, do nosso país. Abençoa todos do mundo inteiro. Meu Deus e meu Pai, abençoa aquela pessoa que está a tempo de ter um momento de voltar para Deus e que ela faça isso hoje. Deus, que essa pessoa que precisa de se arrepender, que ela precisa de se voltar para Deus, é que ela faça enquanto é tempo. Deus, eu te agradeço por estar finalizando a semana na tua presença e estar iniciando outra. Que o Senhor nos dê uma semana cheia de graças, cheia da tua misericórdia, porque a tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe a cada um que esse vídeo chegar até ele, seja no leito de hospital, em uma cela, aonde essa live entrar, aquele que ver agora, aquele que vier ver depois, receberá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Jesus te ama.